por agradecer o convite que me foi feito, mas por dar os parabéns à organização por este evento. É um enorme prazer estar com a comunidade. O meu nome é João Paulo Pinto. Como foi anunciado, estou ligado a uma entidade que se dedica ao desenvolvimento e à aplicação da perspectiva LinkedIn, mas eu não vou necessariamente falar só nesta minha apresentação. Eu começo por dizer que, ao longo da minha atividade profissional, já há alguns anos, procurei, acima de tudo, utilizar a simplicidade como ferramenta. Portanto, eu gosto de pôr as coisas simples, não só para quem não fala, para quem eu trabalho perceba, mas principalmente para eu também poder perceber. Faço já agora também um esclarecimento. A minha comunicação não tem qualquer conotação, nem política nem religiosa. Não é porque o tema não me interessa. Acho que 20 minutos não daria para falar tudo quanto eu gostaria de falar sobre estes dois assuntos. Por isso, quando eu digo que seguir lá, se acharem que estou a pretender seguir ideias fortes, ideias que eu acho que são importantes, e espero transmitir da forma mais simples possível. Ok, porque seguir lá? Eu começo por apresentar algumas das motivações. E a crise económica que nós estamos a enfrentar e que de alguma forma afeta toda a gente sem exceção, são bons motivos para, de facto, pensarmos os modelos que temos estado a seguir. Eu acho que o iceberg está a bater aos nossos pés e temos que fazer, de facto, alguma coisa antes que seja tarde demais, para depois não darmos a correr de um lado para o outro, tentar ver quem é que foi, de facto, o culpado. As crises têm este voo, servem essencialmente para fazermos uma reflexão do que é que correu mal, para não voltarmos a cair. Se voltarmos a cair numa crise equivalente, de facto, não conseguimos aprender nada. Portanto, isto há aqui um bom motivo para podermos, digamos, aprender alguma coisa com as dificuldades. Eu ponho aqui alguns, digamos, desses motivos para podermos fazer esta caminhada. A crise económica, a falha, por mais evidente que os modelos de gestão e liderança, continuamos a ensinar, infelizmente, nas universidades, muitos modelos com mais de 20, 30 e talvez com mais de 40, 50 anos. Na prática, depois não têm, digamos, não surtem resultados. A teoria do senso comum, acho que é por mais evidente também pelas apresentações antes de mim, que é por mais evidente que podemos soltar um bocado as ideias pré-concebidas. O senso comum, de facto, é terrível. Não nos deixa saltar fora da caixa. E quando falar também dessa questão, também é importante questionar porquê que fazemos desta forma, porque não podemos fazer de uma forma diferente. E também deixar de correr neste momento, digamos, uma terceira revolução industrial. Portanto, é importante não perdermos o comboio e agarrarmos, digamos, a essa corrente o mais depressa possível. Como eu vos disse, seguir lá não tem, então, qualquer motivação, nem política nem económica. Vou procurar defender as ideias de uma forma mais simples possível e, para isso, recorro ao mundo animal. Eu acho que temos muito a aprender com nós, vamos constantemente a virar costas ao mundo animal, ao mundo orgânico. E eu tenho a certeza absoluta que passariam todos muito mais por isso se nós não tivéssemos tão presentes. E ao longo da apresentação, eu vou recorrendo a um conjunto de imagens para explicar estas ideias que defendem este princípio de Allah. Começo então pela atenção, para começar, ou pelo facto de todos temos que andar atentos ao que é que está a passar, atentos às mudanças sociais, atentos às mudanças económicas, para de facto não adormecermos na forma. Como disse que ia recorrer ao exemplo da vida animal, apresenta essas duas frágeis criaturas que têm que estar constantemente atentas, porque a sua vida é posta em risco de muitas facilidades. Eu recordo uma expressão que eu ouvia com frequência em mercado: out of sight, but never out of range, fora de vista, mas nunca fora de alcance. Portanto, a qualquer momento eu estou atento, a qualquer momento eu consigo reagir. E este é o primeiro princípio, a primeira ideia forte de seguir Allah. Mas como é que eu posso ser atento? Começar com uma coisa muito simples, que há bocado foi falado, e digamos que já é quase senso comum, acho que não podemos falar de senso comum, que é saltarmos fora da caixa. Porque, de facto, andamos todos envolvidos numa caixa, vamos ter uma caixa mais larga, vamos ter uma caixa mais alta, não nos permite ver mais do que está por deles. Acima de tudo, sair da nossa zona de conforto. Portanto, sim, que a gente vai criando com o tempo, onde a gente se sente à vontade, e depois chatice ter que sair, ter que, sei lá, deixar a nossa região, deixar a nossa terra e viver para uma cidade diferente. Chatice. Portanto, é importante, para nos mantermos atentos, é importante, digamos, abanar um bocado, digamos, estas ideias pré-concebidas, questionar os atuais paradigmas, de alguma forma, para a nossa vida. Os paradigmas não são mais nem menos do que as lentes que nós utilizamos
utilizamos para observar o mundo. E ao par disso do seguinte, se eu continuo a usar modelos de gestão e liderança com 40 anos e mais, o mundo dos anos 60 era completamente diferente do que é hoje. Portanto, eu posso estar a pôr um risco muito grande, que é estar a interpretar, digamos, uma realidade com umas lentes completamente distorcidas, e se eu mudar as minhas lentes dos meus óculos, a minha miopia não vai deixar de ver um pouco mais do que 1 metro de lentes à frente. Portanto, tenho que estudar até que ponto é que estes paradigmas são os mais atuais. A internet, por exemplo, podemos ensinar a forma como comunicamos, a forma como negociamos. Outro ponto que eu acho que é importantíssimo para nos mantermos atentos é ouvir a voz do cliente. Mas ouvir a voz formalmente, não é aproveitar de estar aqui e falar com alguém, eu sei, é ter práticas formais, que é uma coisa que nos falta bastante, é formalidade. Somos todos muito amigos, muito porreiros, depois falta esta questão do profissionalismo. Formalmente ouvir o cliente, já agora acrescentem aí, ouvir quem trabalha para vocês, ou quem trabalha com vocês, ouvir quem os financia, ouvir quem os supervisiona, ou seja, ouvir todos os stakeholders de uma organização, para de facto estarmos a receber input importantíssimo e podermos atuar, tal como faz aquele passarinho, tal como faz aquele coelho. E depois, abandonar definitivamente ideias que vêm da senhora, que é o orgulhosamente sós. Não faz sentido eu neste momento estarmos orgulhosamente sós. É muito triste quando nós estamos orgulhosamente sós. É importante sair, é importante estar-se a conhecer, saber mostrar o que fazem, ser confrontados com outras culturas, com outras opiniões, com outras formas de estar. É muito importante. Só dessa forma que se consegue desenvolver esta capacidade de estar atento ao honesto. A outra ideia simples e poderosa, que tinha sido o motivo que me levaram provavelmente a convidar a estar nesta apresentação, é a necessidade de pensarmos macro, de sermos, obviamente, o mais lean possíveis para podermos dar resposta, digamos, aos desafios que nos colocam. Eu, ao caso, esqueci de dizer uma coisa que é importante. Esta profecia, estas ideias que eu estou aqui a transmitir, não são necessariamente para empresas, são também para pessoas. As pessoas têm que andar atentas, as empresas têm que andar atentas, as pessoas têm que ser lean, têm que ser magras, não necessariamente têm que ter estrutura, e eu não sou necessariamente um bom exemplo, mas em termos de pensamento tem que ser o mais magro possível. Volto ao exemplo da vida animal para vos mostrar quanto flexíveis estes seres são, quanto capazes são de se ajustarem. Eu recordo uma frase de Darwin, que não é necessariamente o mais forte, não é necessariamente o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta. Um bom exemplo, acho que para os tempos que correm. Podemos tirar aqui também muitas ideias, muitas lições. Talvez a mesma pergunta, neste caso, como é que eu me torno lean, como é que a minha empresa pode tornar lean? E o lean seria um tema suficiente para este dia, vou ter que tentar ser aqui o mais objetivo possível. É começar pelo seguinte, por ter a humildade de identificar à nossa volta um conjunto de desperdícios. Nós somos peritos a gerar desperdícios, quer seja nas reuniões que fazemos, em que discutimos mais alguma coisa que não temos nada decidido, quer seja em papéis, quer seja em burocracia, quer seja em tempo, quer seja em espaço. Somos, de facto, peritos neste domínio. Portanto, é preciso uma humildade muito grande de reconhecer que há grandes oportunidades de combatermos este desperdício, que há oportunidades imensas de converter a tal gordura em músculo, de eventualmente reorientar a atividade das pessoas ou os processos para outras áreas, pensar também magro no respeito à utilização dos recursos, apenas e só que é necessário, nem mais nem menos. Podemos fazer isso na nossa vida pessoal e acho que os momentos de vida, os momentos sugerem que a gente comece cada vez mais nesse sentido a pensar bem. Outra recomendação que vem neste propósito, que é a necessidade de desenvolvermos processos simples, processos que não excluam as pessoas, ou porque têm instruções muito complicadas, ou porque têm uma máquina de não sei quantas. Eu sou o defensor, como disse logo no princípio, da simplicidade, de processos mais humanizados possíveis, que sejam intuitivos, que por cores, por exemplo, ou por indicações numéricas eu consiga facilmente fazer o processo e não me sinta inseguro, eu sei, consigo chegar passo a passo. E uma coisa que é terrível para nós e a nossa forma de estar, a nossa forma de sermos latinos, que é a necessidade de uniformizar. Eu não posso permitir que um determinado processo seja feito de diferentes formas por diferentes pessoas. Não podemos permitir isso. É completamente terrível em minha e qualquer atividade. Na minha atividade pessoal é a mesma coisa. Eu não posso permitir estar sempre a fazer de formas diferentes um trabalho que podia ser uniformizado. Não é hipótese, por exemplo, de termos uma noção de tempo,
de orçamentar, o que quer que seja, quando cada um faz a sua maneira. E nós aí, de facto, somos mesmo terríveis. É importante reforçar esta ideia. Eu reconheço que esta ideia simples e poderosa, que é pensar ali, nesta altura de crise, poderá ser um excelente antídoto para a crise. Porque, obviamente, me vai a pôr a pensar não só em combater os desperdícios, como também em criar valor. Portanto, é algo que todos nós esperamos de uma organização, que nós esperamos da nossa atividade no dia a dia. Fazer melhor uso dos recursos que temos ao nosso dispor. Não é estar constantemente a pensar na nova tecnologia, no novo software. Antes disso, tentem utilizar melhor o que nós temos, as nossas máquinas. Não é constantemente estar a saltar para o passo seguinte e acabamos por nunca, digamos, usufruir na plenitude tudo quanto temos, porque de facto andamos sempre a saltar para o outro. E por fim, esta atitude que eu acho que é importantíssima, que é olhar para cada problema, olhar para cada reclamação, para cada avaria, para cada falha, para o que quer que seja que a gente acha que não é tão positivo, como uma oportunidade. É uma questão de mudarmos mais uma vez de paradigma, de mudarmos as lentes e perceber, por exemplo, uma reclamação de um cliente vosso, uma reclamação até mesmo de um familiar, de um amigo, é sempre uma segunda oportunidade. Porque se calhar muitos de nós fazem virar costas, não diz porque é que não volta lá, não diz porque é que não está satisfeito. E é ter esta abertura. Uma reclamação é de facto uma segunda oportunidade. E no fundo isto também vem no sentido de pensar livre e já corremos, digamos, 2/3 das ideias de seguir à lá a tal profecia. A última das ideias que acho que hoje é fundamental e que eu pulas nesta sequência porque acho que é a sequência correta, que é a necessidade de sermos muito ágeis para não ficarmos para trás, para conseguirmos responder rapidamente aos desafios do mercado, para conseguirmos responder rapidamente às alterações que vão acontecer, não só em termos de mercado, em termos de tecnologia, em termos de redes sociais. Portanto, ágil é fazer as coisas com destreza, é não demorar muito tempo, é fazer da velocidade, temos um parâmetro importantíssimo, é ser vivo, é ser ativo, é ir à luta, portanto, é aparecer e mostrar. Portanto, fazer isto de uma forma o mais eficiente possível. Mais uma vez, o desafio: como é que eu consigo desenvolver a minha agilidade na minha organização, sendo proativo, não cruzando os braços, não se fechando. Sempre foi assim, sempre está assim. Eu não posso fazer nada porque o meu chefe isto, o meu chefe é o outro. Não, eu tenho que ser proativo. Por mim, pela minha organização, por toda a nossa volta. Portanto, é muito importante essa questão. Outra característica que eu acho que é fundamental e é algo que nós desenvolvemos internamente na comunidade científica, como foi apresentada, que é potenciar a criatividade e a inovação. Eu recordo-me, desde miúdo, que dizia o seguinte: a lógica consegue levar do ponto A ao ponto B. A imaginação consegue levar do ponto A para qualquer ponto. E nos tempos que correm, sinceramente, acho que é importantíssimo desenvolvermos esta componente, ou seja, eu não sou dessas áreas de psicologia, nada disso, mas eu sei que o nosso lado direito do cérebro tem na sua posse esta componente e, por norma, nós não preparamos os nossos miúdos, não preparamos os nossos adultos para serem criativos. Portanto, é importante esta questão da criatividade e inovação. Outro ponto, depois, espero não me esquecer, irei desenvolver lá mais para a frente, que é a questão de criar estabilidade, não só nas pessoas, como também nos processos. É importante ir abanando de vez em quando, recorda que o mundo está a mudar, não te deixes circular, a tua zona de conforto está a ficar demasiado grande, é importante, digamos, criar esta estabilidade. E por fim, eu já vi que este termo de resiliência já foi abordado hoje várias vezes, é importante também desenvolvê-la. Tal como esta flor que está aqui, no meio bastante hostil, consegue desenvolver, igualmente quando se fecha nas dificuldades que tem, luta todos os dias, consegue apresentar ideias, consegue apresentar, digamos, soluções para este nível. Ok, é esta a sequência de ideias que eu defendo que devemos, obviamente, seguir. Eu acho que é importantíssimo termos um novo paradigma, termos uma nova abordagem, como acho que é importantíssimo voltar às bases, voltar à simplicidade. Foi por isso que eu peguei no exemplo do mundo animal, da simplicidade. Foi por isso que eu acho também que o mundo seria muito mais evoluído se percebêssemos a orgânica deste lado que nós constantemente tiramos costas. Ponho aqui um provérbio africano, e também serve mais uma vez também como uma sugestão, e mais uma vez como um alerta.
conta aqui a história da gazela. De manhã, quando o sol se levanta, ela tem que ser muito mais rápida que o mais rápido dos leões. Não vai chegar a casa e acabou o seu existencial ali. Do outro lado, lá temos o leão. Não com este problema, mas com outro problema, que ele sabe que tem que correr muito mais rápido e é mais lenta das gazelas quando chega a casa cheio de fome e vai ter Covid ali o outro. E a questão é mesmo esta: não importa de onde é que vocês estão do lado da gazela, estão do lado do leão, não importa. Quando o sol se levanta, vocês têm que começar a correr, caso contrário vão ser apanhados e obviamente vão ficar por aí. Portanto, estas ideias simples e poderosas acho que nos levam para a criação de oceanos azuis. Estou a fazer referência a uma obra muito interessante. Oceanos nunca antes navegados, recorrendo à tal criatividade, recorrendo à inovação. E para isto, para conseguirmos pôr em funcionamento aqui a aula, é importante ter um método disciplinado. E é isto que nós estamos a fazer internamente na comunidade. Portanto, é um método que tem um conjunto de disciplinas. Eu começo por enumerá-las. A primeira é estar atento ao que é que está a passar. Muita atenção a isso. A segunda tem a ver com eliminar os tais desperdícios. E aqui utilizamos um termo japonês, muda, que significa desperdício em japonês. A segunda é criar valor. Valor para todas as partes interessadas no negócio, para todas as partes à nossa volta, que esperam sempre perceber de nós alguma coisa. A segunda tem a ver com enfrentar ou questionar o chamado senso comum. Porquê é que isto é feito sempre desta forma? Porquê é que eu não posso seguir um caminho diferente? A terceira tem a ver com a questão da inovação, com a questão da criatividade. Fazer disto algo disciplinado, não é quando me apetece, quando me calha, quando me queria alguma uniformização, para que gradualmente consigamos desenvolver as nossas competências e sermos cada vez mais ágeis. Este, no fundo, é a sequência. Volto ao ponto que há bocado eu estava a falar da instabilidade. Eu defendo que regularmente nós nos devemos pôr em questão, regularmente devemos criar a instabilidade das pessoas e nos processos, para não adormecermos na forma, para estarmos em constante alerta, porque eu sinceramente acho que a pior coisa que se pode dar é, de facto, nos processos completamente estáveis. É como poder em longo verão, e sinceramente, para mim, acho que para verão já nos bastam os nossos costumes. É importante, e justificação disto, estar atento, out of sight, para out of range, que dizia há bocadinho. No fundo, esta é a filosofia que eu vos quero apresentar, que pretende ser aplicável para qualquer tipo de atividade, quer seja para pessoas, quer seja para organizações, para mantermos esta nossa necessidade de dar resposta a um mundo que está em constante mudança, que eu sinceramente não sei o que é que nos espera, mas é importante estarmos devidamente preparados. Muitos de vocês pensarão, bem, não diz nada de novo. E a verdade é mesmo esta: não há nada de novo abaixo do sol, a não ser que a gente já esqueceu. Muito obrigado pela vossa atenção.